Salve, salve! Seja muito bem-vindo. Está começando mais um episódio do seu podcast de saúde mental, saúde física, bem-estar. E hoje o negócio aqui tá pesadíssimo, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem me enxergar com essa quantidade de troféus que tá aqui, que é só uma parte dos troféus que compõem a galeria do nosso convidado de hoje. O tema de hoje é como que pode virar multicampeão de fisiculturismo em 3 anos. Em 3 anos, o nosso convidado de hoje, que é o atual campeão brasileiro, já ganhou 11 troféus desse aqui, tá? Top 1, tá? 11. Salve, Juliano, como você tá, meu irmão? Eu tô me sentindo mais forte. Tá, eu tô mais fraco. Eu não sei vocês, mas essa mesa tá pesada. A mesa tá fibrada. É uma alegria estar aqui com um amigo de trabalho, amigo de profissão, Will. Expectativa altíssima para a gente poder conversar. Eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente vai falar aqui vai ser de alta relevância para todos vocês que nos assistem. Portanto, fiquem conosco até o fim. Fala, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Eu, na verdade, estou me sentindo um frangote perto desses caras. Certamente o cara faz bíceps com a totalidade do meu peso. Mas, cara, é muito legal estar mais uma vez aqui com vocês para a gente aprender, ouvir, enfim. Acredito que o nosso convidado tem muito a agregar, inclusive do ponto de vista de carreira, de mundo corporativo. Vocês são um exemplo para todos nós, multicampeões, então estou muito animado para a nossa conversa de hoje. Muito bem, Daniel. Vamos apresentar então o nosso convidado aqui? Bora! Ele, que se chama Wilson Júnior, tem 44 anos, é pai de 3 filhos, é natural de Santos, né, velho? Porque é natural de Santos, vamos deixar assim, bem claro. Natural de Santos, nasceu em Santos. Essa palavra natural nem se encaixa na tua descrição. Personal trainer há mais de 20 anos e 11 vezes campeão de fisiculturismo. 11 vezes campeão, o quê? Enan campeão, o que é o nome? Nem sabe, né? Já ganhou agora tanto. Tu falou, vou pesquisar. Pesquisa aí que o cara ganha tanto que ele nem sabe como que descreve. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer ter você aqui. Antes de mais nada, eu agradeço aí vocês terem me convidado. Uma honra estar aqui com vocês e admiração por vocês também, trabalhando na área. E o Brunão também tendo na academia lá. Daniel conheci agora, né? Mas a admiração é recíproca. Valeu? É isso aí, vamos começar então esse bate-papo. Já quero começar fazendo uma pergunta muito importante, porque eu chego na academia, o pessoal me acha esquisito, porque eu chego na academia às 5 horas da manhã, 10 para 5, só que eu vou te dizer uma coisa, quase todo dia que eu chego, esse cara tá lá. Já está lá. Já tá lá. Eu tô acabando o treino já. Então, e ele vai competir amanhã, vai subir de novo, a gente vai falar muito sobre isso. Amanhã, né? Amanhã. O campeonato começa hoje, na verdade, né? Só que ele está dividido em 2 dias. Aí hoje uma parte das categorias se apresentam e amanhã é a minha categoria, que é a Men's Physique. Legal. A gente vai falar sobre isso, sobre preparação, sobre tudo, mas a primeira pergunta que eu queria fazer, para a gente começar a nossa conversa, é como que você concilia essa rotina? Porque quando a gente olha para um fisiculturista, né, a gente teve aí recentemente a edição do Mr. Olímpia, que o nosso representante Ramon ficou ali entre os 5, né, mas não teve. Ficou em quarto lugar, ficou em top 4. E a gente olhando para eles, consegue ver que eles vivem 100% para isso. Um fisiculturista, né, como a gente vai conversar mais aprofundadamente, ele 24 horas respira isso. E você tem que conciliar essa carreira de fisiculturista, de atleta, né, de competidor, com a carreira de personal trainer, que dá muito trabalho, que é trabalho presencial o dia todo, e com a família, com a esposa e com todas as demais frentes aí que compõem a tua vida como pessoa. Como que você dá conta de tudo isso? Fala um pouco pra gente. É difícil, né? Eu sou casado, tenho 3 filhos, tenho um menininho agora que inesperado aí de última hora,
Minha esposa está também com a mesma idade que eu, 43 anos. 43, não 44. Não sei, 44 tá me deixando mais velho já. É para dar uma valorizada. Os caras falam, ele tem cara de 43. E minha esposa tem a mesma idade que eu. E do nada, assim, tava grávida. Até engraçado comentar isso, que ela foi colocar silicone e na hora de colocar o silicone ela precisou fazer um teste de gravidez antes de subir e viu que estava grávida. Aí um bebezinho apareceu lá, um menininho que já tem 1 ano e 4 meses, fez agora. É interessante porque dentro dessa pergunta, né, como você concilia também conseguiu Como fazer que um pode? filho. Como que pode? Como que pode? Não, isso é inexplicável, né? Ninguém sabe dizer. Porque falam que diminui a quantidade de espermatozoide quando você está tomando anabolizante, né? E o fisiculturismo tem relação com isso também. E mesmo assim, consegui ser pai, né? Como é que eu consigo fazer isso? Eu só consigo porque, na verdade, eu tenho a minha esposa e minha família me auxiliando. Se não fosse isso, eu não conseguiria. Como você bem falou, o trabalho de personal trainer, ele é presencial. Então, eu tenho, em média, hoje, 12 alunos por dia. Então, são 12 horas que eu trabalho na academia. Você começa a dar aula que hora? Que hora é a sua primeira aula, geralmente? Ano passado, eu estava dando aula às 4 da manhã. Aí, esse ano, eu dou aula às 5 e alguns dias da semana eu dou aula às 6. E a sua última aula? Minha última aula, às vezes, é 9, 21 horas, né? Mas eu tenho um intervalo. Eu consegui encaixar na minha rotina, assim, a base de tudo é minha esposa. Se não fosse minha esposa me auxiliando em tudo, cuidando do bebê, né, cuidando de casa, eu não conseguiria, com certeza. Ela além de auxiliar, ela me incentiva muito, né? Ela adora fisiculturismo. Na verdade, ela competiu antes de mim. Ela competiu em 2021. Eu preparei ela, foi pro campeonato, foi pro Mr. Santos, e ela adorou. Só que depois eu falei, não, deixa eu competir agora e tu segura um pouco a onda, porque os dois juntos competindo ia ser muito difícil, né? E eu auxiliei ela muito, né, quando ela foi competir. Então ela viu isso e ela meio que, hoje ela se espelha também nisso. Então ela me auxilia muito, como eu ajudei ela, e a gente combinou. Quando eu parar de competir, ela volta a competir. Então eu tenho ela por trás. E o que eu consegui fazer no meu cotidiano até engraçado fisiologicamente, mas eu faço isso já há mais de 2 anos. Eu divido meu período de sono em 2 dias, de 2 horários. Eu durmo à noite, umas 3 horas, então eu durmo da 1 da manhã, eu não consigo dormir cedo. Se eu dormir meio-dia, para mim é assim, o mais cedo possível. Então eu durmo 1 hora da manhã e acordo 3 horas, 4 horas da manhã para ir trabalhar, e depois eu volto para casa, almoço à tarde e durmo de novo. Durmo em 2 períodos. Dizem que fisiologicamente prejudica. Sim, mas para mim até você agora se adaptou, né? Me adaptei. Até porque a questão do sono é muito importante para o fisiculturista, né? O sono ele impacta diretamente no desempenho, na performance. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de passar aqui para o Juliano sobre a sua rotina. Além disso, né? Para a galera que está nos ouvindo aí que não acompanha muito, como que é a rotina de treino de um fisiculturista? Como que é a divisão dos seus treinos? É mais de um treino por dia? Como que funciona? Depende do período do treinamento. A gente divide a preparação em 2. É o período que a gente chama de off e o período que a gente chama de pré-contest. No off, você está para ganhar massa muscular. Então, você normalmente vai comer mais, vai fazer um balanço calórico positivo. Nesse período, o treino ele é mais pesado, porque o teu objetivo é ganhar massa muscular. Você vai ganhar gordura junto nesse período, não tem jeito. Mas você tem que minimizar esse ganho de gordura. Em média, você tem que manter o teu percentual de gordura em 15%. Então, periodicamente, você vai avaliando. Quando chega perto de 15%, tu já fica ligado. Passou de 15%, tu vai ter que fazer déficit calórico para ficar dentro dessa margem. E aí, nesse período que você treina mais pesado, você também faz cardio separado? É interessante você fazer cardio. Apesar que se eu faço cardio, eu tenho dificuldade de ganhar massa muscular. Por causa da tua genética, né? Porque eu tenho um metabolismo muito acelerado. Então, eu sempre fui muito magro, né? Eu lutava, comentei com vocês que eu lutava kickboxing, né? Fui até campeão brasileiro, isso em 2000. Você foi campeão pan-americano também, não foi? Vice-campeão pan-americano, em 2000. E eu pesava 67 quilos, 67. Hoje eu peso 93. E eu tinha 21 anos, né? Tinha essa mesma estatura. Então, a minha estrutura, que eu perdi a linha de raciocínio.
Não, você estava falando da quantidade de treinos. Do Primeiro treino, você falou do teu... É. Só para relembrar aqui, você falou que você dorme 3 horas num período e 2 na outra. E agora você ia Olha os falar pra efeitos gente colaterais de quantas- memória. De dormir, né? 3 Ó, horas. pessoal que está nos ouvindo, já anota aí. Não dormir causa dificuldade de raciocínio às vezes, tá? Ô, Will, mas aí então, a maior parte do tempo, mesmo quando você está no off, mesmo quando você está querendo ficar mais seco, que é essa fase, né, que a gente vai falar Agora é o melhor, pré-contest. no pré-contest, você geralmente acaba tendo que encaixar nessa tua rotina aí, que a gente está vendo aí, que é bem puxada, 2 treinos, porque a maioria das vezes Respondendo a tua pergunta, em geral, assim, quando tu tá em off, tu faz um treino mais pesado, o treino da musculação é mais longo, mas em compensação, o teu off, você faz o aeróbio com menos tempo nesse período. Mas sempre é 2 períodos que você treina. Tu Basicamente... faz 1h30 de musculação, mais uns 30 minutos de aeróbio. Certo. Né? Quando tu vira pro pré-contest, esse é o cutting. O cutting é o off, que a gente chama. Pré-contest é o período que antecede a competição. Em média, 12 semanas no mínimo, e tem gente que faz até 20 semanas de preparação. Por exemplo, o Ramon agora fez 20 semanas. Nesse período, você começa a diminuir as calorias. Aí você vem aumentando também o aeróbio. Então, tu começa com um aeróbio de 45, passa para 1 hora. Na minha preparação do ano passado, eu cheguei a fazer 3 horas de aeróbio. Caramba. Mais o treino da musculação. Ou seja, nós estamos falando de 4 horas de treino. Tem dias, então, que você Cara, treina mais do que você dorme. Eu não saía da academia. Eu ficava na academia, eu saía só para comer. E às vezes comia na academia, saía só para casa para dormir. E dentro disso também a parte da alimentação é uma questão muito importante, porque você tem que conciliar também um planejamento estratégico para você comer. Quem que faz as tuas refeições? Você mesmo se prepara para isso? Tua esposa te ajuda? Minha esposa. Eu passo o cardápio para ela e ela faz. E aí, mas assim, você tem horário certo para comer, certo? Mais ou menos? Tem horário. Hoje eu vi você lá, você tava com um potinho de mamão, um potinho de... Banana, mamão e arroz e peixe. Essa é a fase mais complicada, né? Então, como a competição amanhã, hoje eu como um pouco mais, né? Mas se você voltar 3 semanas atrás, assim, tá bem apertado. É verdade que ontem eu ouvi da minha nutricionista de que existem atletas que acordam de madrugada para comer. É verdade isso? Existe isso, normal, né? É necessário, tipo... comum, Houve um período, não precisa nem ser atleta, houve um período que eu estava querendo... Eu tenho essa dificuldade que o Will falou. A minha fisiologia, ela propicia a perder peso. Então eu, por exemplo, se eu não comer... Para mim, perder peso é uma coisa muito simples de ser feita. A minha dificuldade é para ganhar. Então teve uma época que eu preparava lá... Eu e o Juliano fazia muito isso. Whey com farinha de arroz. Nossa. Eu deixava do lado da cama... E eu sempre acordo de noite, né? Pra mim, eu não consigo dormir a noite inteira. E quando eu acordava de noite para ir no banheiro, eu tomava aquele... refeição. Umas 400, 500 calorias aí, né? Mais ou menos. Isso ajudava. Dá uma ajuda. Ô Will, o fisiculturismo, ele se difundiu muito nesses últimos anos, né? Acho que por conta de toda a mídia, toda a divulgação, isso fez com que as pessoas, elas vissem a rotina do atleta, que eu acho que é muito interessante, né? Para as pessoas comuns, né? Pessoas que não são atletas, mas a rotina do atleta é algo que chama muita atenção pela disciplina, pelo comprometimento, né? Pelo lifestyle. Todo mundo, de alguma forma ou de outra, quer ter um shape em dia. Né? Às vezes a gente olha em devidas categorias, que tem lá o Men's Physique Class, depois você vai falar sobre isso, mas a gente olha esses caras e fala, poxa, eu queria ter um shape mais ou menos assim e tal. E eu queria que você dissesse pra galera, eu sei que tem muita gente que tem vontade de se tornar, quem sabe, aí um atleta profissional de fisiculturismo. Quais são essenciais coisas que são necessárias abrir mão? Né? Porque uma coisa é você olhar, outra coisa é você falar, cara, eu quero subir num palco, eu quero ir para uma competição, e daí eu queria que você falasse assim, cara, beleza, você tem que estar disposto a fazer isso, isso, isso. A gente sabe que um atleta profissional, ele vive inteiramente para isso. Mas grande parte dessas pessoas trabalham e tem toda uma rotina por detrás disso. O que você considera ser importante e essencial, né, em termos de abrir mão para poder, ainda que
ser um atleta amador e poder subir no palco com aquela segurança de tipo assim, cara, não vou passar vergonha? Assim, o fisiculturismo, ele acho que é o único esporte que tu precisa se dedicar 24 horas por dia. Então, além do treinamento que você está fazendo ali, a tua parte aeróbica, a tua parte da musculação, você vai cuidar da tua alimentação, você vai cuidar de não se estressar, você vai cuidar de ter um descanso adequado, né? Por mais que eu durma pouco, 3 horas eu tenho que ter uma boa qualidade de sono. Então, 24 horas, é um estilo de vida, né? Então, essa questão que envolve o fisiculturismo, ele se diferencia dos outros esportes. E levando isso em consideração, assim, é muito mais difícil comparado com outros esportes, né? Além disso, no fisiculturismo você tem todas as variáveis. Para o esporte você precisa estar pensando na tua alimentação, você precisa estar pensando no teu descanso, você precisa estar pensando no teu comportamento, tu não vai sair para balada, né? Então, tanto é que quem é solteiro tem mais dificuldade de se preparar. Porque Eu vou até colocar uma coisa que o pessoal não sabe, que é uma curiosidade, que para vocês, pra gente que já tá nesse meio, é uma coisa talvez já bem conhecida, mas para você ter uma ideia, para você que nos ouve, um fisiculturista, ele controla a quantidade de sal que ele ingere e a quantidade de água, né? Por exemplo, nesse período que você tá, quanto de sal você pode ingerir por dia e como que tá a sua questão hídrica, a sua hidratação? Uhum. O sal, a gente vem manipulando ele ao longo das semanas para a competição. Então, no começo, o sal fica normal, ele fica alto, daí você vem tirando. E até na competição, quando chega perto da competição, você aumenta de novo. E hoje eu estou aumentando ele. E amanhã eu vou aumentar também. Eu vou até levar para o campeonato um saquinho de sal de 1 grama. A água também, ela é muito importante. Porque você precisa, no campeonato, no dia, estar desidratado. Porque a pele, ela tem que estar junto do músculo. Se você tiver massa muscular e o percentual de gordura baixo, mas tiver água no corpo, o músculo não aparece. Não tem profundidade. Não tem profundidade. Você perde definição muscular. Sim. Você não vê a fibra muscular, entendeu? E aí, o que você, tipo assim, em termos mais quanto de água você falou que você está bebendo? 4 litros, aí vai baixando? Você normalmente, né, os protocolos, eles são variados e depende de cada atleta. Mas, em geral, existe uma regra, assim, em geral, né? Começa-se um processo de hiperidratação. Então, você vem colocando muita água nas semanas que antecedem, sei lá, 15 dias ou 10 dias antes do campeonato. Muito quanto? 12 litros, 10 litros. E Eu você, gosto. você quando eu faço... aí com dificuldade de beber a sua garrafinha. Quando eu faço a minha preparação, que no ano passado eu que trabalhei a minha preparação, eu que fiz. Então eu começava assim, 14 litros, 12 litros, 10 litros. Aí vinha diminuindo. Até chegar no dia do campeonato, zerava. Zero água. Ficava sem água. O objetivo disso é ter o corpo entender que você está bebendo muita água, ele começa a eliminar muito líquido. Sim. Então, quando tu para de beber água, ele continua eliminando. Entendi. Aí você fica desidratado naturalmente. E isso não sobrecarrega os rins, por exemplo? Porque os rins têm que estar toda hora trabalhando. Então, eu já ouvi uma história de que... Mas é por pouco tempo, né? Entendi. Assim, ou pelo menos os exames que mostram, assim, né, de alteração, não é significativo. Entendi. Uma coisa que é legal, assim, a galera saber, eu queria... Arthur, se tiver no ponto aí, aquelas fotos do nosso convidado aqui, do Will, no Instagram dele, se dá pra colocar aí, enquanto a gente fala aqui. Às vezes a gente vê o atleta no palco e a gente vê ele na melhor condição dele. Né? Aquele shape, cara, que você fala, meu... Mas é interessante a galera saber que aquele shape que ele tá no palco é um shape depletado. É só para aquele momento. Só para aquele momento. Você não sustenta aquilo. Dependendo da por condição. dia, é por aquele momento. É só para aquele momento. Dependendo da condição. Se tu erra o aquecimento... Em 1 hora você já não... Tipo assim, se você atrasar 1 hora, você já não consegue essa condição, não é isso? Ó, essa condição é uma condição de palco. Aqui ele tá, tipo assim... quase que doente. Do ponto de vista... rosto ali, ó, como tá Wilson, é importante falar isso. Do ponto de vista fisiológico, o seu corpo aqui está entendendo que você está numa condição... adoecida. Uma condição de saúde que não é boa. Ele vai lutar para sair, porque você tá com uma quantidade muito baixa de gordura. Saudável não é condição natural. Né? Qual é o percentual de gordura aqui? Ele devia estar uns 4%, talvez menos. Nossa. 4% de gordura. Olha o rosto dele, ó. Desidratado, certo? Então, assim, aí eu quero puxar um gancho para isso aqui.
Hoje a molecada começa a treinar e vê isso aqui se popularizou. A gente tem aí, graças a Deus, um crescimento muito grande do fisiculturismo. Então você tem atletas que são referência, no Brasil, atletas de ponta como o Ramon, e aí o cara entra, ele começa a treinar, e ele olha pro teu shape, ele quer ficar assim, não é? Isso não causa uma distorção de imagem? Porque assim, o cara olha pra você e ele acha que você fica assim o ano inteiro. Você não fica assim o ano inteiro. Né? Ô Dani, tira a camisa pra gente fazer uma comparação. Fazer uma comparação. O campeonato é amanhã, tá? Possivelmente eu vou estar parecido com esse shape aí. Acredito eu tô mais pesado agora. Acredito que vou estar com mais volume de massa muscular. Eu tô mais seco do que isso aí. Na outra foto eu tava numa melhor condição. Você pode ver no da. Ou seja, Will, só faz essa observação pra galera saber. Ele vai competir amanhã. Ou seja, menos de 24 horas. Que horas são agora? Tá? Só pra galera entender. Esse horário eu vou estar, talvez... 24 horas. E você ainda vai ter que perder uns 2 quilos, mais ou menos. É, por aí. De desidratação. Em 1 quilo. Eu pesei hoje de manhã 93. Normalmente eu compito... Esse daí eu tava com 91. Tem aluno que não consegue perder 5 quilos, 2 quilos em um mês. Que é de água. Mas é de água, né? Desidratação. Desidratação. Cara, mas olha isso aqui, né? Que bizarro isso aqui, né? Trapézio. Tu nem sabe, você tem esse músculo aí, né? Não, né? Acho que tá escondido. Essa condição é temporária, né? E como você bem comentou, hoje eu não tô assim, tô muito longe. Então. O campeonato é amanhã, entendeu? Então, para ficar nessa situação, nesse físico, é só no dia. Mas você, agora, respondendo aqui, você como profissional da saúde, vocês dois aí, como que vocês lidam com essa questão que eu falei, essa distorção da imagem? Um menino que começa a treinar e saca uma foto do teu Instagram e fala assim, me deixa desse jeito. E aí isso gera uma ansiedade nele. A gente sabe que hoje aumentou muito a questão do uso de anabolizante, principalmente em jovens, adolescentes. Essa questão se popularizou muito e por mais que você tenha controle ali, a gente não pode tratar isso de forma leviana, falar que isso não tem efeito colateral e tudo mais. Sim. Como que você enxerga isso? Tá, vamos ver na prática. Eu trabalho com isso, né? Então, sim. Toda semana chega jovem para mim, para dar aula, meus alunos perguntam também. A primeira coisa que a gente tem que passar é um bom profissional, um médico para orientar essa pessoa. A gente vai falar os parâmetros geral, que a gente aprende na faculdade, né? E relacionado à nossa área, mas relacionado a anabolizante, que é um medicamento, ele tem que procurar um médico. É um médico que vai pedir os exames, que vai avaliar, vai ver a necessidade de se utilizar anabolizante ou não, né? Que muitas vezes o jovem tem um nível de testosterona alto, não precisa tomar anabolizante, né? Ele precisa construir músculo. Se ele tomar anabolizante, ele só vai antecipar o processo e depois vai estagnar. Então, ele tem que construir músculo. A musculação, ela é um esporte de longo prazo. Ninguém consegue chegar nesse nível. Eu treino desde os meus 16 anos. Olha o quanto tempo eu demorei para chegar aí, né? Isso porque eu não tenho genética. O Ramon, assim, atletas que têm genética, em menos tempo conseguem chegar numa condição boa, né? Então, a musculação é longo prazo. E mesmo assim, olha quanto tempo o Ramon já treina. Mas então, assim, de forma objetiva, você percebe um aumento na busca por esse padrão estético hoje, não só nos jovens, mas acaba, acho que são os mais, talvez o público que mais busque isso, mas existe essa busca, essa ansiedade. Existe. E é nesse ponto que eu queria... Vai lá, desculpa. Não, só terminando aqui o raciocínio, que o uso do anabolizante hoje, ele aumentou muito, né, e isso também é anabolizante não só que vende na farmácia, mas também por meios clandestinos, como se fala. Underground. Underground, né? O mercado negro. Sim. Aumentou muito. Então, hoje na internet, você abre o Instagram, a gente está falando de anabolizante aqui, pode ser que apareça propaganda pra gente no Instagram depois. Ele tá ouvindo aqui, né? Entendeu? Então, tá em todo lugar isso. Se aparecer, tá vendo? Não é muito culpa minha que a gente tá falando. Hoje em dia é muito fácil ter acesso a isso. Mas o que é mais importante, e reforço isso, é sempre procurar um médico. Porque se tu fizer sem orientação adequada, tu vai... E principalmente, não, eu vou deixar isso já... em curto prazo. Mas principalmente ter calma, né, cara? Principalmente passar isso pra galera. Eu vejo a molecada com 16 anos e uma outra coisa. A musculação, ela é um estilo de vida. Por exemplo, eu não tenho a intenção de ser um fisiculturista, de subir no palco. Você não precisa só porque você está treinando,
né? Ter essa ambição. Eu acho que a gente precisa começar a amadurecer um pouco isso na cabeça da galera. Você tem que estar bem com o seu corpo, você não pode criar padrões distorcidos de imagem, porque isso também complica demais até a própria a autoestima da pessoa. Porque ela começa a treinar, vê que não tem o resultado, aí se desmotiva, tipo assim, passou 6 meses, eu não tô parecido com o Wilson, não tô parecido com... Aí se desmotiva, né? Fala aí, Dani, o que Não, você... vocês estão falando um pouco de ansiedade, né? E eu tô pensando aqui, né? Esse tipo de campeonato, você tem uma pressão exagerada pela questão da estética, né? Então, você precisa chegar a essa estética. Uma das perguntas que eu iria fazer, inclusive, é como que é a avaliação disso, né? Subjetivo. É bastante subjetiva, né? Não sei, eu olhei tua foto aqui e falei assim, pô, o cara é campeão, mas não é igual ao futebol, que faz um gol. Exato, não é igual ao futebol que faz um gol. Acho que já tá, pode... Exato, como é que é a forma de avaliação disso, se cara? discute até dentro do fisiculturismo, os atletas e o pessoal do fisiculturismo discute o que é o fisiculturismo, se é um esporte ou se é um desfile de corpo. Isso. Porque o que está sendo avaliado ali é subjetivo, né? Subjetivo. E é beleza. Exato. Então, diferente de um futebol, que você faz um gol feio, foi gol. A competição, ela se aproxima mais a um desfile de beleza. Mas a beleza o que é? Se a veia tá saltada, não, tem padrões. Se o teu sorriso tá bonito. Esse bigodão aí. O bigodão ajuda. Não, tem padrões em cada categoria, né? Tem, exatamente. Então, o padrão de beleza é o padrão do fisiculturismo, né? O que a gente chama de beleza. Cada categoria tem a sua, né? Então, a gente tem hoje 3 categorias masculinas e, se não me engano, 4 categorias femininas. As masculinas são a Men's Physique, no que eu participo, que é de bermuda. E aí você tem um shape, né, que é referente a essa categoria. Mais estético. Mais né? estético, um percentual de gordura bem pequeno, a cintura. Tem gente que já tem um padrão genético para essa categoria. Por exemplo, alguém que tem a cintura pélvica bem estreita e a cintura escapular mais larga. Então tem um ombro maior, tem as costas formato mais largas. de V, né? V-shape que a gente chama. Já na categoria Classic Physique, ela se apresenta de sunga, e aí é avaliado também membros inferiores. É interessante reparar isso, que na minha categoria não é avaliado o membro inferior. Lógico, se o cara chegar lá sem perna nenhuma, que não treina a perna, ele vai perder ponto. Mas não é um critério que é colocado como decisivo. Talvez em caso de empate, entendeu? E na Classic Physique já é avaliado. Então o pessoal treina bastante perna. E ainda tem que ter um shape bem estético, com a cintura fina, né? E tem limite de peso. Então você tem, de acordo com a tua altura, um peso para bater. Você não pode passar esse peso. Então tem uma certa semelhança entre os atletas. Tu não vai ver um atleta muito forte e um outro bem menor, né? E já na outra categoria, que a gente chama de Open. Aí é os freaks, as aberrações. O bodybuilder tradicional mesmo. Que é o cara assim que nem todo... A primeira divisão, né? É muito difícil o cara chegar, Fórmula 1, né? Fórmula 1, Nós estamos falando de atletas aí que chegam a 130 quilos, né? Com um percentual de gordura, às vezes, de 10%. Você imagina isso? Menos, né? Você viu agora o Mr. Olympia, né? Na semana passada. Aquele Johnson, né? Quem ganhou foi... Agora, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Mas é absurdo o físico dele. Ele vai estar com 140 quilos. Interessante que a treinadora é a esposa dele, né? É a esposa dele. Ele fez a preparação. Como que pode? Como que... A esposa dele treina ele. E dizem os especialistas que a partir do momento que ela assumiu ser treinadora dele, ele nunca mais perdeu. Como que pode? Como que pode? Mas assim, o cara já tem que... A mulher já vai mandar nele. Eu acho que ele é esperto. Eu acho que ele é esperto. É uma pessoa só para mandar em tudo. Como é que o coração aguenta isso, cara? Assim, existem relatos de atletas fisiculturistas que vieram a óbito. Tem um slogan, Dani, que é conhecido, que virou uma máxima aí. Fisiculturista, né, bodybuilder, morre do coração. É um dos órgãos que mais se sobrecarrega. Existem diversos colaterais, mas eu vou passar para você falar. Mas o coração é um ponto a ser observado pelo praticante, né? O coração é um músculo. Você faz também exames periódicos dele, inclusive. O coração, por ser um músculo, ele também sofre o processo de hipertrofia, né? Então o coração aumenta. E um dos problemas é a hipertrofia concêntrica. Então sobrecarrega ainda mais o coração, porque diminui o espaço de átrio e ventrículo.
Então, a contração muscular, ela fica comprometida do coração, porque o espaço de bombeamento fica menor. Então, o coração tem que bombear mais vezes, aumenta a frequência cardíaca. Ao mesmo tempo que o corpo de um fisiculturista, ele demanda maior aporte sanguíneo. Exatamente, Porque também. a musculatura, Imagina o diferente quanto- de gordura, ela é irrigada por irrigada sangue. por O cara sangue, de 140 quilos de músculo, o coração dele precisa trabalhar. Absurdo, né? Absurdo. É Samson Dalton. Sansão Dalta, exatamente. Atual campeão desse ano. É absurdo. o físico Absurdo. Denso, dele. Denso, grande, volume. vários cortes, É. volume. O pessoal comentava que os campeões, né, que o Raji Chopin e o último, o Derek. O Derek americano, tava super bem também. estavam bem também, mas eles ainda faltam um pouco de volume, né, muscular. E engraçado, né? Esse o agora Wilson, tem tudo. desculpa te cortar, mas a gente pega como exemplo o campeão, foi 8 vezes que foi campeão, o Ronnie Coleman, Ronnie Coleman, 8, né? 8. Acho que sim. Negro, né? Negro E Samson também. também. Eles têm vantagem nesse Ah, esporte? Tem vantagem. Tem vantagem, né? O fator genético é fundamental. no Dizem que esses fisiculturismo, caras entram na academia, porque- mesmo sem treinar, eles já ganham 2 quilos já. É isso? Matriculou, Fazendo a porque Porque matrícula. percentual de fibra. Você tem basicamente 2 tipos de fibra. Fibra branca, que é fibra de contração rápida, e fibra vermelha, que é fibra de resistência. Essa fibra de resistência, ela tem maior dificuldade de gerar hipertrofia. Ela até gera hipertrofia, mas não tem muito volume. Já a fibra branca, você tem uma maior hipertrofia, Sim. tem mais volume. E a etnia negra, né, isso geneticamente determinado, ela tem predominância de fibra branca. Então, Ô Will, outra coisa. Cara, ainda nesse tema, né, dessa pressão que vocês têm de ter que chegar nesse percentual baixíssimo de gordura, a necessidade de estar realmente nesse shape. Cara, como é que é lidar com o emocional? Eu queria fazer essa pergunta para você. Imagino que pode haver ansiedade, estresse, estresse não só mental, mas estresse talvez físico, para chegar nesse shape. Então, como que você prepara a tua mente? Eu tô vendo aqui que, pô, tu, apesar de kickbox, fisiculturista e tal, um cara muito calmo, né? Você percebe que é um cara muito calmo, né? Você percebe eu falando aqui que eu já sou mais agitado, mas... Ele é filósofo, nós vamos falar sobre isso. Ah, Ele é então, filósofo. eu tenho um como bom que controle você emocional, mas por controla- dentro aqui... Brincadeira. Como é que é a tua preparação emocional, Sim. cara? Pro evento, pros treinos e tudo mais. Eu acho que, assim, o fisiculturismo é um esporte que leva tempo de amadurecer o físico e também leva um tempo de você amadurecer o teu emocional. Então, você pega um jovem, um adolescente, ou até mesmo, sei lá, 22 anos, 23 anos, ele acabou de sair da adolescência, ele está agora experimentando as experiências da vida adulta, né? Então, ele está começando a viver, está criando essa experiência emocional, Uhum. enquanto já um pessoal mais velho já tem mais maturidade. Com certeza, isso me ajuda. Eu vejo hoje na academia mesmo jovens que querem começar a competir, fazer a preparação e desistir em menos de 2 meses. Né? Eu mesmo estava treinando algumas pessoas que já desistiram. Quando a dieta começa a apertar, quando o treino começa a ficar mais volumoso, começa a conciliar com o cotidiano. Então, já não vou poder sair final de semana, já não vou poder comer no restaurante X que vai minha família, não vou poder ir naquele aniversário, ou se for, vou ficar deslocado porque não vou poder nem beber, né, uma cerveja ou comer um salgadinho. Então, isso tudo influencia muito. Eu acredito que quem tem vantagem emocional, quem se conhece melhor, tem um controle emocional, tem uma grande vantagem no fisiculturismo. Vou aproveitar Também em aqui. todos os esportes, né? Mas Sim. no fisiculturismo mais ainda, porque você está no limite em tudo. No limite em tudo, Sim, né, sim. cara? Aproveitar aqui. O Will, ele é estudante, né, adepto à filosofia, né, e eu gosto de ler um pouco sobre isso. E você pega, por exemplo, a escola filosófica da Grécia Antiga ali, o estoicismo, né, que fala muito sobre a gente aprender a lidar com aquilo que é tangível, aquilo que está sobre o nosso controle. Eu acredito que isso pode ser bastante interessante, né, para atletas, pessoas que querem ingressar no esporte, ou até mesmo ser um atleta profissional de fisiculturismo. Você enxerga isso como algo que possa, né, ser interessante? Assim, essa questão mais do comprometimento, de lidar, por exemplo, com as coisas de modo mais prático. Aham. Né? Eu vejo que as pessoas elas sofrem muito por antecipação. Sim. Né? Então, por exemplo, um atleta, às vezes, ele tem uma competição, que nem você falou, até 20 semanas. Então, é um dia de cada vez.
né? E eu vejo as pessoas, elas começando, quem sabe, a sua jornada e já preocupadas, né? Se vai dar tempo, se não vai dar tempo, como que vai lidar. Então, como que você acha que, por exemplo, essa mentalidade do estoicismo, até poderia pegar outros tipos ali de filosofia, você acha que contribui ter uma mentalidade um pouco mais... Com certeza. Deixa eu fazer um parênteses aqui, antes de responder a tua pergunta. Tá. É interessante como a atividade física, o exercício físico, no caso, e em particular a musculação, você está lidando ali com o exercício do teu corpo, mas com o teu emocional o tempo todo também. Sim. Porque tu está o tempo todo no meio da dor. E o exercício da musculação é isso. Tu tem que chegar no teu limite de dor. Então você aprende a lidar com isso. Aprende a lidar com a ansiedade. Aprende a lidar com o descanso. Tem que descansar, saber o teu intervalo, o tempo certo. Tem que estar concentrado ali. Não pode ficar conversando, disperso. Então, em geral, ela acaba auxiliando muito isso, que você se torna uma pessoa prática. Porque você aprende a lidar com esses fatores que têm relação com o treinamento. E é interessante observar que as pessoas que treinam mais tempo e estão na educação física ou no esporte em geral, elas são pragmáticas. Elas são pessoas que são meio que estoicas. Não são pessoas que ficam enrolando, né, que não têm emocional muito aflorado, porque elas estão lidando ali com a realidade. O esporte é uma miniatura do mundo. Aquilo que acontece, que vai acontecer na tua vida, acontece no esporte ali, num jogo, numa fração de 1 hora, né? De 45 minutos no futebol. Então, você tem essa experiência ali. E o esporte, ele educa, né, o jovem, o praticante, nessa questão emocional dele poder lidar com a vida, né? Em geral, Não, com a vida. Não só com aquela situação, sim, mas com a vida como um todo, né? E o estoicismo, ele é uma filosofia que surge aí na Grécia, né? Mas que se difunde muito em Roma, principalmente pelo imperador Marco Aurélio, que até escreveu um livro chamado Meditações. Tá lendo, né? Esses dias você passa por mim. E assim, quem puder ler, é muito bom. É um livro que ele não escreveu para as pessoas lerem, como se fosse um diário. Sim. Então ali são pensamentos, ele coloca, por isso que é Meditações o nome, ele coloca reflexões. E ali ele simplesmente coloca ali a vida prática dele da guerra. Então ele fazia aquilo no campo de batalha, ele escrevia nas noites do campo de batalha. O estoicismo tem muito disso, né? Ele é muito pragmático. E você pega um estoico, ele é duro. Tu fala, caralho, esse cara não tem sentimento, ele é frio. Né? O esporte também é um pouco isso. Tu pega o esporte, ele é assim também. Os atletas de alto nível, porra, tu vê o Cristiano Ronaldo. Sim. Olha a disciplina do cara. É estoico. O cara é estoico, velho. É estoico, né? Deixa eu só fazer uma rapidinho. Ô, Will, e ela é interessante dizer que essa corrente filosófica ela se difundiu num período de queda moral, né? Não sei se é a palavra queda, mas é um período conturbado do ponto de vista moral, e ela ganhou essa notoriedade porque ela fala um pouco sobre isso, né? Ela é uma filosofia... Comportamento, isso. E olha que interessante, né, cara? O fisiculturista, ele tá sempre lidando com causa e consequência. Então, por exemplo... Cara, por que você não pode, por exemplo, comer uma pizza no sábado? Você pode comer uma pizza no sábado, só que se tiver no contexto de preparação, aquela pizza no sábado pode determinar o seu resultado daqui a 3 semanas. Isso é causa e consequência. Se você estender um pouco mais o teu horário de dormir, você vai ter problemas para acordar de manhã. E eu acho que essa mentalidade, cara, ela é muito interessante, trazendo essa questão do estoicismo, da filosofia, fazendo um link com tudo isso, para a maneira como a gente encara a nossa vida. Porque você trazer isso para o teu cotidiano, para a maneira como você se relaciona com as pessoas, para o ambiente corporativo, causa e consequência. Cara, às vezes você quer aumentar o tom para falar numa reunião, você quer mandar um e-mail mal criado para um cliente, você manda um áudio no WhatsApp que depois você escuta, você fala isso aqui vai dar ruim, e aí você consegue estabelecer essa relação clara de causa e consequência, e você transportando isso para a tua vida como um todo, isso é um ganho para qualquer área. Não é isso, mais ou menos? Não é isso que... Perfeito a tua análise. Eu vejo assim também. Tanto é que quando eu comecei a competir, eu comecei a crescer também profissionalmente.
Porque a disciplina do fisiculturismo fez também ter disciplina em outras áreas, e a área profissional também foi uma delas. Então, o agendamento das minhas aulas, a forma que eu trato o meu cliente. A forma como você se comunica, né? Que tem um ponto também. Há um tempo atrás você tinha aquele estereótipo do marombeiro, que era um cara... Que era o cara o quê? O cara, assim, com baixa cognição, era um cara que não sabia, né? Intolerante. Exato, ele era um cara que não estudava, Intelectualmente inferiorizado. Ele ia trabalhar, geralmente, em profissões que não dependem de questões cognitivas, ele ia ser segurança, ele ia ser, né, profissões ali, cargos que não precisa raciocínio e tudo mais. Hoje não. Hoje você vê, por exemplo, um cara desse conversando, ele conversa sobre filosofia, ele traz na conversa dele questão fisiológica, ele sabe, às vezes, melhor do que outros profissionais, até mesmo da área, o funcionamento de fármacos, anabólicos, ele sabe falar sobre nutrição. Então, eu acho que esse é um grande ganho. Quando eu falei dessa distorção de imagem que a popularização do fisiculturismo trouxe, eu quero ressaltar esse ganho. Hoje você vê, cara, que o cara que ele... tem uma frase do Marco Aurélio, né, que ele fala assim, quando você vê um homem viril, você está olhando para alguém que alcançou, conseguiu domar sua natureza. Né? Quando você vê uma pessoa... Tanto é que, até uma pergunta para te fazer, o fisiculturismo ele nasce nesse contexto, né? As primeiras Olimpíadas eram isso, porque a pessoa que tinha que controlar o físico, isso refletia, acho que Aristóteles que fala que o cara tem que estar com a mente boa e o corpo se refletem, né? São coisas que se refletem. Isso né? é um ideal da cultura greco-romana, né? Que é o ideal do herói, da perfeição, da beleza. E ela se reflete nas virtudes. Sempre que você vai falar de filosofia clássica, né, você sempre vai se remeter à ideia de vício e virtude. Você vai ver que os filósofos eles se debruçam muito sobre isso. O que seria o vício e o que seria a virtude? Quais são os meios que eu vou tentar ser mais virtuoso e anular os vícios? Platão fala muito, fala do homem que tem uma biga, o homem cavalga 2 cavalos numa biga. Um cavalo puxa para baixo, outro para cima. Escrevi sobre isso no meu livro. Então, simplesmente os instintos, né, que te levam para baixo e as tuas qualidades, tuas virtudes, aquilo que você tem de divino dentro de si. E isso vai refletindo no exterior. Platão, por que era o nome dele era Platão? Significa ombros largos. Platão é um cara bolado, irmão. Que é isso? Podia ser meio cizinho, eles quiserem. Então, só terminando a ideia do ideal grego, né? Ele também se contempla na beleza, porque a beleza física é um reflexo dessa virtude interior. Então, na verdade, uma estátua, quando você vê, aquilo te remete a uma beleza e uma virtude. Você se sente bem vendo aquilo. Né? E por outro lado, se tu vê algo muito distorcido, algo ruim, algo nojento, te remete a ter asco daquilo, te dá uma repulsa. Né? Então, o ideal grego ele vem daí. E aí, as Olimpíadas que você estava me contando, é isso? Como que eram as primeiras Olimpíadas lá, o surgimento? Tem a ver com isso, não tem? Tem a ver com a guerra também, né? Que se você analisar, por exemplo, arremesso de martelo. Como é que os caras arremessavam o martelo? Mas para quê? Só para ver quem era arremessava, mas não, porque usava na guerra. A lança também, né? O dardo. Arremessavam. Então ele vem da guerra. E era tão importante para eles esse período das Olimpíadas que eles paravam até as guerras que estavam acontecendo, né? E cidades, estados que guerreavam entre si se tornaram aliados naquele período ali. Will, por que não é esporte olímpico, então? Porque... Por causa do doping. Porque não tem como passar do doping. Um dos criadores, né, das primeiras competições de fisiculturismo, um americano, o sonho dele era fazer o fisiculturismo olímpico. E ele trabalhou durante muito tempo sobre isso. Tem até um filme dele na Netflix. Não me recordo agora o nome, mas se procurar lá sobre fisiculturismo vai achar. E o problema é que dentro da concepção de esporte olímpico, você tem o doping. E aí até poderia colocar o fisiculturismo sem doping, né? Mas aí
Perde toda a Perde a beleza. graça. Entendi. Não, perde beleza, porque aí meio que sai do padrão de volume muscular. Por que você utiliza o anabolizante? Porque o anabolizante ele vai conservar a tua massa muscular. O anabolizante você ganha massa muscular, mas ele é mais anticatabólico do que anabólico. Então ele conserva muito a tua massa muscular no período que você está em déficit calórico. Então, para perder gordura e manter a massa muscular, ele vai te auxiliar muito, entendeu? Hoje em dia, talvez um dia possa existir. Hoje em dia vem crescendo muito. O fisiculturismo é muito novo, né? Assim, a popularidade dele já existe há muito tempo. Tanto é que, não sei se vocês sabem, mas a gente tem o privilégio de ter aqui em Santos o campeonato, o segundo campeonato mais antigo do mundo de fisiculturismo. Ô, louco, cara. Que é o Mr. Santos, cara. Que legal. Então, aquela minha foto é do Mr. Santos, eu participei no ano passado. E acho que só perde pro Mr. Universo. Acho que o Mr. Universo que é mais antigo. E de grande expressão também. Que o muito campeonato tradicional. aqui é muito difícil. Vem gente do Brasil inteiro pra É, participar. é Gente um até nível por muito fora do alto. Brasil. E agora entrar num outro aspecto. A questão financeira o esporte, ele tem premiações relevantes, o cara pode viver só do fisiculturismo. Eu fiz uma rápida pesquisa na internet e vi alguns atletas que inclusive abandonaram a carreira corporativa e encontraram no fisiculturismo uma paixão, um amor, e mesmo depois dos 40 anos decidiu mudar de vida, de carreira e praticar só o fisiculturismo. Só o fisiculturismo é suficiente? Ele tem uma rentabilidade interessante? Não. Até atletas de alto nível hoje a premiação, por exemplo, o campeão... Ele não sobrevive com premiação. Ninguém sobrevive com premiação. Apesar de o Mr. Olímpia premiar muito bem os campeões. É um valor bem significativo. Mas, com certeza, o valor que ele ganha com patrocínio, né, com propaganda de suplemento, de marcas... no patrocínio, maior, então. Patrocínio. Premiação de evento. Mas ainda eu acho assim, salário... se eu não me engano, me corrige, Will, premiação, por exemplo, do CIBAN, que é a categoria Classic. Se eu não me engano, a terceira categoria, porque tem a Open, 212, Classic, Men's Physique, né? Sim. Se eu não me engano, a premiação acho que foi de $60 mil pro CIBAN. É isso? Eu acho. Eu não sei como está agora, mas eu sei que a que paga mais é a Open, paga menos, a Classic Physique paga um pouco mais e a Open paga muito mais. Mas assim, a proporção é tipo 5 vezes mais. Mas quanto, Will? Quanto mais ou menos? Eu não lembro de cabeça. Essa agora. da Classic, se eu não me engano, 10 conto? Não, se eu não me engano, a Classic, $60 mil. $60 mil. 75 mil. Mas uma competição dessa no ano. No ano, aí esquece. Não, o que você vai gastar na preparação é muito mais. Muito mais. Muito mais, né? De outro nível gasta muito mais com isso. Muito mais. Pra você usar... Você tem patrocínio, Will? Não. Pô, mas 11 vezes campeão? Eu me patrocino, porque eu consegui encaixar alguns campeonatos assim em sequência. Né? E aí eu meio que em uma preparação eu consegui fazer vários campeonatos. Então meio que tive vantagem nisso também. E meio que eu acho que então, minha experiência de vida me fez... Sim. Não sei, talvez tenha alguma explicação. Eu acho que essa parte emocional me ajuda bastante. De ser uma pessoa mais calma, assim, de conseguir conciliar meu cotidiano também. Eu levo vantagem contra os outros atletas, né? Você acha que isso é uma vantagem que você tem, Will? Tipo, o fato de você ser um atleta pro meio em que você trabalha como personal, isso te agrega valor? Com certeza. Eu por exemplo, se eu fosse escolher um personal, eu ia escolher primeiro um cara que, né, mostra aí resultado e um cara que tem vivência prática. Né, o cara sabe o que ele está fazendo. Deixa eu só fazer aqui, puxar um pouco o gancho, porque a gente só tem mais 10 minutos de conversa. Eu te falei que piscou o olho. Quando a conversa é boa, velho, você toma o café, acabou. Mas eu queria, antes da gente encerrar, colocar uma coisa muito interessante que a gente estava conversando, resgatando esse conceito filosófico. O Wilson, ele é um estudante de filosofia. Eu estudei filosofia durante muitos anos da minha vida, né? Eu sempre gostei de filosofia desde jovem e estudava por conta própria. Pensei em... Engraçado isso, eu fui fazer faculdade e tinha três áreas para escolher naquele tempo. Não sei se hoje em dia é assim, tu escolhe três cursos, né?
O primeiro foi filosofia, o segundo foi história, o terceiro foi educação física. Nossa. Eu fiz educação física. Ele virou bodybuilder. Então, eu pensei em fazer filosofia acadêmica, mas não fiz. E acabei encontrando numa associação cultural que existe aqui em Santos e tem no mundo inteiro também, onde me encontrei assim para estudar filosofia. Então, aí eu queria resgatar um conceito aqui que eu acho que é interessante para quem nos ouve, que fez bastante sentido para mim. Tem um conceito chamado de felicidade hedônica e felicidade eudaimônica. Acho que foi Aristóteles que falou sobre isso, né? Hoje a gente vive numa sociedade muito hedônica. O que é o hedonismo? O hedonismo é o prazer, é a busca constante pelo prazer. Sim. Então, as pessoas hoje, né, a nossa sociedade como um todo, ela busca isso, a facilidade, se movimentar pouco, comer aquilo que tem Prazer mais prazer, imediato. é o prazer imediato. E eu estava vendo como os pesquisadores estão analisando isso e resgatando esse conceito do estado de eudaimonia. O que é a eudaimonia, a felicidade eudaimônica? É encontrar prazer e felicidade nas coisas que você tem que fazer. Então, assim, por exemplo, treinar. Treinar é uma coisa difícil, leva a dor, te coloca no desconforto, mas você consegue atingir ali, o praticante do fisiculturismo, por exemplo, ele consegue atingir naquilo um estado de prazer. Estudar, o Daniel é um cara que estuda muito. Cara, estudar para a maioria das pessoas é uma coisa desconfortável. Ler é desconfortável. São coisas, cara, desconforto. Quando você encontra um prazer nisso, olha que interessante, do ponto de vista até da neurociência, ele aumenta o estado de prazer hedônico. Então, cara, se você vive uma vida regrada, por exemplo, você controla a ingestão de caloria durante a semana, não vou comer doce, eu vou manter a dieta. Quando você chega no final de semana e você vai comer uma pizza, a tua sensação de prazer é maior. E o Wilson usa muito esse conceito, até para os seus alunos, né, Will, de você conseguir encontrar esse prazer, essa satisfação, tendo ali a privação de algumas coisas imediatas e que te faz valorizar coisas que te dão esse prazer hedônico, né? Sim, Fala um pouco pra gente disso aí. Isso tem muito a ver com a liberação do próprio neurotransmissor, a dopamina. Perfeito. Hoje em dia a ciência Porque comprova que os a gregos dopamina, falam há muito tempo. Ela fala sobre a motivação e estudos já revelam isso, que está muito mais associado, ao invés de a recompensa, mas do processo que te leva a ela. Sim. A liberação maior da dopamina. Então, muitas vezes a gente associa a dopamina como a recompensa, mas às vezes o processo que te leva à recompensa, que é exatamente o caminho que te faz chegar lá, você tem muito mais liberação disso, de felicidade, de vontade, do que propriamente o troféu que você... A ciência vem explicar que os gregos já falam há muito tempo de que a recompensa ela vai gerar estímulos no cérebro, né, de neurotransmissores, sensação de prazer. Sim. Só que você vai fadigando. Você precisa de um estímulo maior, é como se fosse uma droga. Então, a cada momento, você precisa de um estímulo maior. Percebe aqueles videozinhos rápidos? Engraçado como aquilo vicia, né? É pensado de propósito, porque aquilo gera dopamina. Então, tu vai passando ali, quando tu vê, tu tá 1 hora ali. Né? Porque tem recompensa rápida. Você vê um vídeo, você já quer ver o outro. Ao longo do tempo vai perdendo o prazer com relação a isso, vão gerando sérios problemas. Eu acredito, particularmente na minha opinião, que todos os problemas que têm relação ao aspecto emocional hoje em dia, que estão muito, pode-se dizer, está bem acentuado isso, né, na população. Todo mundo tem um transtorno, algum tipo de transtorno, né, de problema emocional, né? Acho que está relacionado com isso. Isso é uma ferramenta poderosa para manter a sanidade mental, então, sim, né? Antigamente, na nossa época, eu tenho 43 anos, né? Pô, como era difícil fazer as coisas. Eu vejo pelo meu filho. Ele tem acesso a tudo. Pelo YouTube, pela internet. Pô, naquela época, se eu quisesse ter conhecimento de alguma coisa, eu tinha que ir na biblioteca. Eu tinha um amigo que tinha livro em casa, a gente ia na casa dele para pesquisar alguma coisa, entendeu? Barça. Porra, e a locadora, cara, de sexta-feira tu alugava 2 filmes e ganhava o terceiro. Porra, cara, né? Pô, era tu via muito filme, legal, cara, chegava um filme novo, tá louco, tem um filme documentário, cara. Não, e pra procurar Pô, tu emprego, ficava irmão. vendo aquilo lá 2, 3 horas. Com o currículo embaixo do braço, irmão. E passava o dia... Não, e tinha no jornal também, às vezes. Precisa-se, não sei o quê, no jornal, cara. As coisas eram muito mais difíceis, irmão. Você tinha que se E se lançar muito mais ao Se você desafio. coloca
assim, em parâmetros, olha quanto a gente era feliz naquele tempo. Comparado em hoje. Olha, o jovem tem tudo Tá e, na verdade, cara. o cara não tem nada. Então você considera que tem a ver com essa recompensa imediata? Isso? Com certeza, a ciência está provando isso. Esses dias vi um estudo feito com criança que tem menos brinquedos, ela brinca mais do que a criança que tem mais brinquedos, porque ela fica mais atenta. Aí, ó. Ela se dispersa menos. Você tem maior variedade, ela fadiga rápido, enjoa rápido. Que louco. A gente ia na locadora, a gente tinha que sair com 3 filmes, a gente saía. Agora você liga o Netflix, irmão, eu não consigo assistir nada. Achar um filme. É muita coisa. Meia hora procurando. Cara, eu fico meia hora vendo e não assisto. A molecada hoje em dia não consegue ver porque filme. isso é oferta demais de opção. Por isso que os filmes são todos rápidos. Já percebeu? Os filmes estão ficando cada série, vez mais né? curto. Tem série agora. Música, tudo mais de meia curto. hora, 40 minutos, série. Ninguém vê mais. Não consegue ficar sentado vendo. E ler, então. Episódios. É difícil. Até pra mim, que sempre gostei de ler, hoje em dia, pelo cotidiano, é difícil, porque eu perdi o hábito também. A gente vai perdendo isso. Percebe? Conforme vai passando o tempo, a gente perde a prática da leitura. Sim, você prefere assistir um vídeo, uma palestra, um podcast do que ler um livro. Will, só fazendo uma consideração rápida. Mas assista aqui. um podcast, hein? Fazer uma consideração rápida aqui, tá? Minha última pergunta aqui. A gente sabe que houve uma expansão nessa área da saúde, né? Então hoje as pessoas elas têm muito mais informações relacionadas à saúde, de fato. E daí o fisiculturismo ele entrou também muito forte nisso. E a gente vê muitos jovens adeptos ao esporte. Contudo, embora a gente veja as academias hiperlotadas, e a gente olha de primeira instância e fala, cara, como as pessoas elas estão aderindo, né, aos cuidados da saúde, a gente vê também muito uso inadequado de anabolizante, tudo, né, sem orientação médica. E são jovens, de 20, 25 anos, e a gente sabe que os efeitos colaterais, quem sabe aí, um dos mais prejudiciais seria a infertilidade. Então isso com o tempo, todo esse desarranjamento hormonal, eu tenho para mim que vai diminuir, porque você pega hoje as famílias, elas estão cada vez com menos, você é pai de 3, né? Mas a gente percebe hoje, você realmente é fora da curva. Você em 2 anos ganhou 11, tem 3 filhos, engravidou no pré-contest. Você é fora da curva, cara. Mas assim, a gente percebe que as famílias hoje, elas estão aderindo aos pets, elas não têm mais filho. E com esse difundimento, esse uso também inadequado de ergogênicos, a gente sabe que isso gera infertilidade e cada vez menos as pessoas vão ter filhos. Deixa eu falar uma teoria que eu tenho sobre isso. Você sabe, nós estamos fazendo o brinco que a gente está fazendo a teoria da seleção das espécies ao contrário. Pensa só, o cara vai lá, ele toma anabolizante, aí ele fica mais forte, certo? Só que ele fica infértil, ele não se reproduz. Quem se reproduz? Quem é mais fraco? As próximas gerações vão ser de mais fracos, cada vez mais fracos. Isso é só uma brincadeira, desculpa, responde aí. Mas deu um bom corte isso aí, viu? Não, esse é um problema, é um efeito colateral que a gente vai ter daqui a alguns anos. Né? É um dos fatores, e realmente, por isso que eu sempre reforço muito. A primeira coisa que a gente tem que fazer, até como educador físico e profissional aí da área, é sempre auxiliar para o médico, sempre encaminhar para o médico. É importante conhecer um médico que trabalha com isso. Muitos médicos se omitem, têm medo, acham que por não falar daquele tema ele vai sumir. E até um reflexo do uso indiscriminado vem disso, porque os médicos eles tiram a responsabilidade deles, né? E até o Conselho Regional de Medicina esses dias que eu digo, acho que 1 ano atrás, proibiu a prescrição de anabolizante para fins estéticos, né? Só para hipogonadismo e alguns casos específicos de doença. Só que tem que tratar o tema, não tem jeito, ele tá aí, tá batendo na porta, uma hora vai dar problema social isso, vai gerar alguma coisa. Alguns médicos encaram isso, estudam isso. Você tem aqui no Brasil um Lucas, que é até aqui de Santos, Lucas Casselli. Ele estuda realmente o tema, enfrenta, tem livros publicados, quem puder conhecer o trabalho dele, ele é muito bom, e ele dá curso para médico até. Então ele vem formando vários médicos que começam a trabalhar nessa área, porque a pessoa vai tomar, não tem jeito, o cara quer tomar. É melhor ele tomar sem auxílio do médico ou com auxílio do médico? Entendendo o que ele está fazendo, usando um produto de um laboratório
prescrito, comprando na farmácia, comprando né? na Vai, tô farmácia. comprando no underground. Porque o cara vai tomar, o cara tu vai pega o atrás. Instagram, tu compra, tu não sabe de onde vem Sabe a aquilo, procedência, cara. tá colocando dentro do Tu teu sabe, velho. Assim, casos, eu já ouvi vários casos de gente que usava o negócio e infeccionou, que tu olha assim, eu cheguei a ver, o cara mostrou, tu acha disso aqui é original? Mas na cara que o bagulho é falsificado, descrito até errado, tá ligado? Porra. E mesmo assim o cara queria tomar. Eu falei, cara, o bagulho é falsificado. Não, mas eu vou tomar. Quem não sabe? acontece nada. O cara toma Quer qualquer dizer, coisa. o cara vai tomar, velho. Né? Mas Dani, suas últimas considerações aí pro mestre. Nada, pô, na verdade, prazer, cara. prazer Te conhecer, é muito legal conhecer um pouco, acho que assim, foi enriquecedor para mim, na verdade, né? Não é muito minha área, apesar de eu gostar muito de praticar atividade física, né? Eu pratico aí o atletismo, o surf, é aquilo que eu mais gosto de fazer. Tem que fazer musculação também, pô. Tem que fazer, tem que voltar. E ele é uma boa conexão, né? Porque ele é grande, é campeão de kickboxing, então ele é um cara bom estratégico, um amigo estratégico pra você ter. Boa. Prazer mesmo, cara. Foi bem legal. Mestre, obrigado. Quero deixar aqui o teu Instagram pra galera. Qual que é? @Wilson Júnior, é isso? Peraí, deixa eu pegar aqui certinho. Ô, Arthur, se você puder colocar aqui, ó, @PersonalWilsonJR. Segue ele aí. Se você tá precisando de um personal, ele tem horário da 1 às 3 da manhã, ele tem horário, se você quiser treinar. Entre em contato, a gente conversa. Eu tenho alguns horários aí. Ele tem a feira da madrugada e tem o personal da madrugada. Hoje em dia eu não trabalho muito com assessoria, eu não gosto de assessoria, para dizer a verdade. Eu até trabalho, mas não gosto. Tenho alguns alunos de assessoria. Eu trabalho mais presencial, mas eu tenho alguns horários, tem vaga aberta ainda. Então é isso aí. Irmão, obrigado. Cara, foi excelente essa ideia. Aprendemos muito com você. Quer deixar sua última mensagem aí? Amanhã eu compito. Espero que na próxima vez que a gente se encontre aí, vocês me venham. Vai ter mais um desse aqui. Vai ter mais um. Seu Mr. Olímpia. Né? Acontece amanhã, já está acontecendo hoje. Mr. Olímpia, São Paulo, categoria amadora, que eu sou amador, né? Com o objetivo de virar profissional no final do ano, se Deus quiser. E categoria profissional também. Está acontecendo lá em São Paulo. E quem puder me assistir também amanhã vai passar no YouTube da Muscle Contest. Legal. Depois deixa o link no meu Instagram também. Vou deixar o link lá. Quem quiser me acompanhar ao vivo lá amanhã. Beleza. Agradeço aí a oportunidade que vocês me dão aqui de mostrar meu trabalho, de falar um pouquinho sobre mim, sobre fisiculturismo. E é isso aí. Quando chamar, tamo de novo aí. Obrigado, irmão. Obrigado por você que nos ouviu. Até a próxima. Tamo junto.